Olá, pessoal, boa noite. Quinta-feira, 29 de junho. Gente, praticamente acabou o semestre, né? Amanhã acaba o semestre. Aliás, eu tenho que anotar isso. Vocês se lembram que quando terminou o ano, antes do Lula assumir, eu recolhi dados da economia brasileira, como é que ela estava terminando em 2022, para comparar depois, lá em dezembro de 2023, claro. E então eu não fico enchendo o saco de vocês, dizendo assim, olha, isso aqui estava assim, agora está assado, isso aqui estava assado e tal. Não. Mas eu acho que agora, ao fim do primeiro semestre, vale a pena eu, provisoriamente, né? Não é provisoriamente, mas assim, só para a gente ter um parâmetro, como é que estão as coisas, se eu me lembrar amanhã, eu faço aqui um rápido balanço de como é que estava, de como é que está. Eu acho que tem uma ou outra coisinha que ainda não está muito bacana, mas o resto tem percepção que sim, ainda me lembro tudo que eu anotei. Bom, mas vamos lá. Vamos falar de hoje. Aliás, na verdade, vamos falar de ontem. Porque ontem eu esqueci de falar, quando eu falei do plano Safra, recorde, 364 bi, se eu não estou enganado, para o agro, 72 bi para a agricultura familiar. Eu esqueci de dizer que o Lula garantiu que nos 4 anos do mandato, né, quer dizer, cada ano tem um plano Safra, né? A cada ano esse valor vai crescer. Então, assim, no ano que vem vai ser maior do que esse ano, 2025 vai ser maior que 2024, 2026 vai ser maior que 2025. Também para o financiamento da agricultura familiar. São compromissos importantes e que mostram a importância que o Lula dá a essa questão. E aí também é importante, porque assim, todo mundo viu, né? O PIB foi bem aí no primeiro trimestre. Assim, o agro foi o grande responsável. Sim, foi o grande responsável. Mas tem que lembrar, eu já falei isso aqui, que o agro sozinho não conseguiria. Tem porque também o governo está investindo horrores em financiamento, com taxas de juros subsidiadas e tal, não sei o que, não sei o que lá. Então é só para lembrar, porque já estão dizendo que o PIB vai explodir de alto, que é bom, e que o agro vai ser o grande carro-chefe. Sim, mas levando 364 bi de financiamento a taxas de juros subsidiadas. Gente, o censo foi publicado, ainda os resultados vão sair aos poucos, claro. O governo Bolsonaro não fez o censo em 2020, como deveria ter feito. O censo é feito de 10 em 10 anos, é importante para políticas públicas. Eu li hoje uma coisa estarrecedora. Belo Horizonte tinha uma previsão de população lá, sei lá qual, antes do censo. E aí agora, ano passado, a Câmara dos Vereadores chegou à conclusão que com aquela população poderia aumentar de 41 para 43 vereadores. Aí aumentaram, votaram, o prefeito de Belo Horizonte sancionou e tal, aumentaram de 41 para 43. Agora, com o resultado do censo, vê-se que não, tinha que ser 41 mesmo. E agora? Agora não tira mais os dois que estão lá mais, né? Então, assim, várias políticas públicas, distribuição de recursos para os municípios, recursos federais para os municípios, tudo isso leva em conta a distribuição da população. Então, assim, Bolsonaro abandonou isso, porque estava na pandemia e tal, tá bom, mas não foi só isso, não foi só a pandemia. É que lembra, não sei se talvez não lembrem, ele ia lá e tirou o orçamento do censo. Tinha orçamento do censo para 2021 ou 2022, já com a vacina, e não fizeram. Aí depois de muita pressão, ele startou isso já no finalzinho do mandato, até para dizer que, tá vendo, eu sou um cara legal e tal, não sei o que. E aí o resultado saiu agora. Aí, dentre uns, eu coletei um aqui porque eu acho muito importante. 11 milhões de imóveis no Brasil estão desocupados. Acontece comigo. O apartamento que minha mãe morava tá lá vazio, eu tô tentando vender, tô com dificuldade de vender. Isso é uma coisa. Mas boa parte desses 11 milhões é gente que mantém os imóveis fechados por opção. E aí há de se perguntar,
Pô, com tanta gente vivendo na rua nesse país, é ético isso? Moralmente é ético isso? Não é. E na Europa há vários exemplos. No outro dia, conversando com um amigo, ele estava falando isso. Na França, quando você quer vender um imóvel na França, num prédio, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer é ir à prefeitura lá de Paris, por exemplo, e dizer, ó, quero vender o imóvel. Aí a prefeitura avalia o seu imóvel, dá qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo, e ela tem a prerrogativa, a prioridade dela comprar o seu imóvel naquele intervalo de valores que ela definiu. E aí ela compra para quê? Para aluguel social. Aluguel barato para gente que não tem onde morar ou gente que está morando mal e que tem que morar melhor. Agora vocês imaginem isso na nossa classe média e na nossa elite. Você chegar, o cara vai vender um apartamento em Ipanema, aí a prefeitura dizer, pô, aí, legal, vou comprar o seu apartamento, 5 milhões, vou comprar seu apartamento. E alugar aquilo por 500 pratas. Imagina, mas lá é assim. E outra coisa, depois ela não quer comprar o seu apartamento, a prefeitura de Paris, beleza, mas você só vende dentro daquele intervalo que ela definiu. Você não pode vender pelo preço que você quer, não. E outra coisa, você não paga diretamente ao vendedor. Você paga a prefeitura. A prefeitura é uma intermediária, né? Ela é uma intermediária para evitar aquelas jogadas do cara dizer que vendeu por tanto e pagou outra coisa e tal, não sei lá. Então o comprador paga, deposita o dinheiro na conta da prefeitura e a prefeitura é que repassa para o vendedor. Tá vendo? E a gente aqui, quando qualquer coisinha que se fala, interferência, nada. Em vários países da Europa, imóveis vazios, aliás, quase todos, imóveis vazios por longo tempo, paga imposto maior. Paga imposto maior. Está vazio, não está sendo ocupado e tem gente vivendo na rua e tal, não sei o que lá. Então, se você quer manter o seu imóvel vazio e fechado, vai pagar mais imposto. Então, só para a gente ver, e aqui, especialmente a direita brasileira, faz um escândalo da interferência do Estado, o Estado quer se meter em tudo, não tem noção do que é o Estado se meter. Na Europa, se mete mesmo. E olha, grande maioria lá, países capitalistas, mas com forte domínio do Estado nessas questões que têm um cunho social. Bom, julgamento do Bolsonaro no TSE, tá 3-1. Um cara chamado Raul Araújo, ele votou contra. Votou a favor do Bolsonaro. Dizendo que não, foi muito engraçado. Ele dizendo o seguinte, várias coisas que ele falou, né? Não tem muito problema não, aquilo foi só lá falando com os embaixadores e tal, não sei o quê. E olha, não tem problema, porque se ele fez aquilo com a intenção de se eleger, olha o raciocínio de um cara que é ministro do TSE. Se ele fez aquilo com a intenção de se eleger, mas se ele não se elegeu, então não aconteceu nada demais, né? Ou seja, é a história do golpe. Então o cara tentaram dar o golpe, mas não funcionou, então eles não cometeram crime? Claro que cometeram. Só que não funcionou. É o assaltante de banco. O cara entra no banco para assaltar, bota a arma na cabeça de todo mundo e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na hora H, porra, o cara não abriu, o cofre lá é eletrônico, só abre 5 horas da tarde, são 2 da tarde e tal, não sei o que lá. Ele não consegue levar nada e tal, não sei o que lá, sai pela porta fora e a polícia pega ele na esquina. Ele não consumou o ato criminoso dele, mas deixou de ser um ato criminoso? Claro que não. Claro que não. E aí foi muito, muito legal, além de várias coisas interessantes, um ministro que veio logo depois, que ai meu Deus, não vou lembrar o nome, mas aí eu trago amanhã. É importante a gente saber os nomes, assim, né, que são, normalmente a gente não conhece esses, TSE a gente quase não conhece, a não ser os 3 que são lá do STF, né, que também são do TSE.
É Frederico, não, Márcio. Bom, enfim, não tô lembrando. Amanhã eu vou ver se eu anoto aqui para amanhã. Ele falou várias coisas muito, muito, muito legais. E uma que ele falou foi o seguinte: mas vem cá. Então, assim, a presteza e a competência de um bombeiro em apagar um incêndio não atenua o crime de quem tacou fogo naquele imóvel. É isso. O cara tacou fogo no imóvel. É um crime. Aí vieram os bombeiros e em 5 minutos apagaram tudo. Pô, não destruiu nenhum apartamento, só pegou ali na lixeira do prédio e tal, não sei o que lá. Pô, que legal. E aí então tudo bem. O cara que tacou fogo, tudo bem. Nananina, não. Então assim, agora, então eu já falei, né? Tá 3-1, continua amanhã a partir do meio-dia. Aí vem os 3 ministros que são, porque assim, os votos estão muito longos, por isso que não está acabando. E assim, como tem ministros do STF, eles têm também as tarefas deles lá no STF. Então hoje teve que acabar 1h da tarde, porque 2 horas tinha sessão no STF, entenderam? Então, e aí não acabou hoje. E aí ficam para amanhã, isso tem uma ordem pré-definida, ficam para amanhã a Carmen Lúcia, que é do STF. Todos os 3 que faltam são do STF. A Carmen Lúcia, o Nunes Marques, bolsonarista, e o Alexandre de Moraes. A expectativa, é claro que essas coisas tem bizu, né? É que o Alexandre de Moraes vai jantar o Bolsonaro de cabo a rabo. É óbvio que ele se tornará inelegível. Óbvio. Porque tanto a Carmen Lúcia quanto o Alexandre de Moraes, não, por tudo que já comentaram, todas as atitudes que já tiveram, só precisa de mais um voto. São 7, tá 3-1, se tiver 4 já é a maioria. Então só precisa de uma, vai ter pelo menos 2. A dúvida é, será 5-2 ou será 6-1? Eu acho difícil o Nunes Marques votar contra o Bolsonaro, sinceramente. Acho que será 5-2, mas é só um palpite. E muito interessante, o voto do relator, que foi seguido pelos 3, que provavelmente será seguido pela Carmen e pelo Alexandre, não é só inelegibilidade, essa palavra é difícil, por 8 anos. Também ele remete, torna inelegível e remete os autos para a justiça criminal, apurar crime comum. E olha, e outra coisa, ainda tem 15 no próprio TSE. São 16, esse é só o primeiro. Ainda tem 15. Claro que não vai somar 8 mais 8 mais 8, não vai somar. Mas ainda tem 15 para ele ser condenado. E provavelmente, não sei se nos 15, mas pelo menos aí mais uns 3 ou 4. Agora, qual é o perigo? Esse Raul Araújo, que votou com ele, já era até esperado votar. Estavam até dizendo que ele foi o segundo a votar. Que ele poderia pedir vistas, não pediu, isso ajuda. Ele, em breve, eu acho que agora em setembro, depois do recesso, será o corregedor do TSE. Isso tem também uma fila, chegou a vez dele. E aí, ele, claro que tem os outros 6 que pressionam, mas ele sendo ele sendo o corregedor, ele pode travar os outros 15 contra o Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. Falando em Justiça, Suprema Corte, etc., um detalhe que eu falo sempre aqui, eu acho que vocês se lembram dessas coisas que eu falo, e aqui temos um exemplo perfeito para explicar o que eu digo sempre. A Suprema Corte dos Estados Unidos hoje decidiu que cotas raciais, de gênero e outras cotas não podem ser usadas nas universidades públicas e privadas. Proibiu que se use cotas nessas universidades. Em algumas delas, essa política existe desde 1978 e eles proibiram. Adivinhe qual foi o placar? 6-3. Agora adivinhe aquilo que eu falo sempre. Por que 6-3? Porque neste momento a composição da corte são 6 indicados pelos republicanos, 3 indicados pelos democratas. Foram exatamente os 6 republicanos conservadores, atrasados, retrógrados, que votaram
contra 3 democratas que são um pouco mais avançados. Nos Estados Unidos, francamente, com tudo que eu conheço, assim, as coisas que eu leio e tal, eu não vejo ninguém muito avançado. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O cara mais avançado que eu, pelo menos, sei que existe lá é o Bernie Sanders, que é dos democratas, dito o único esquerdista, único não, um dos poucos esquerdistas que existe nos democratas, e que aí toda vez que ele tenta botar a cabeça do lado de fora, o próprio democratas bota ele para baixo. Então, é isso. 6-3. Então mostra claro aquilo que eu digo. Republicano, o cara bota e o cara é ali fiel mesmo. Fiel. Então, assim, quando o Lula indica, isso tudo é aquela papo do Lula indicar o Zanin, indicar o outro que vai ser indicado, que eu sei lá quem vai ser, e tal, não sei o que lá. É assim. É assim. Eu também acho que poderia não ser. Eu também acho, até eu acho que poderia não ser, mas é assim. Gente, outra coisa bem interessante que eu também falo aqui. O chefe da diplomacia da União Europeia disse hoje também que o enfraquecimento de Putin na Rússia é um perigo para o mundo. Isso ele não está falando enfraquecimento político. Está falando aquela história que rolou lá do cara lá querer destituir o Putin na marra, que acabou sendo simplesmente atropelado. Não morreu porque recuou. Se não recuasse, morreria. E eu ainda acho que vai morrer. Porque aí é verdade isso. O Putin não alivia seus inimigos, assim, inimigo de verdade. Vai morrer. Posso estar muito enganado, mas vai. Um dia lá vai amanhecer todo empipocado, envenenado e buf, vai morrer. Ou vai morrer de tiro mesmo. Mas por que o cara está dizendo isso? Que isso é um fato. Quando você pensa assim, então tá, vai aqueles que são os malucos, os mercenários, vocês já sabem, eu já contei isso aqui. Aqueles caras vão lá, eles disseram, né, estamos indo para lá para derrubar o Putin e derrubar o governo todo e tal, não sei o que lá, e assumir o governo. É um bando de maluco, um bando de bandido, um bando de mercenário. Esses caras se tomam o poder, legal, a Ucrânia vai ficar feliz, os Estados Unidos vão ficar felizes, a Europa vai ficar feliz. Até os Estados Unidos está preocupado com isso, esteve preocupado com isso. Porque assim, as pessoas, pouca gente sabe disso também. O maior arsenal nuclear do mundo é da Rússia. A Rússia tem mais armas nucleares que Estados Unidos, China, Irã, Iraque, enfim, Índia, Paquistão, todos esses têm. Coreia do Norte, quem tem mais, muito, muito potente, coisa com tecnologia que os Estados Unidos e a China não têm, é a Rússia. Agora, aí assim, o Putin é malzinho pra caramba? É malzinho pra caramba. Mas não é maluco, pelo menos até agora, de explodir uma bomba nuclear e acabar com o mundo. Uns outros malucos podem fazer isso. Então a Europa está preocupada com isso e até os Estados Unidos também, só que eles não expressam tanto. E agora, gente, vamos falar da coisa que rolou agora no final. Quer dizer, eu soube agora no final da tarde e vamos falar sobre isso. O Lula hoje estava dando uma entrevista para a Rádio Gaúcha, algo assim, e aí teve uma pergunta, claro, né? Sempre tem esse tipo de pergunta sobre a Venezuela. E aí ele respondeu dizendo que o conceito de democracia é relativo. Eu discordo completamente. O Lula errou, mas errou redondamente. Primeiro que é o seguinte, conceito, não. O conceito de democracia é o conceito de democracia. Não tem conversa, não tem meio termo. O que tem são modelos distintos de praticar a democracia. Aí tem parlamentarismo com claro, o parlamento podendo ser derrubar o primeiro-ministro, faz parte do jogo democrático lá. Tem a eleição no Brasil como tem a eleição que é diferente na Argentina, tem a eleição diferente no Chile, tem a eleição diferente nos Estados Unidos, etc. e tal. E eu acho, aí aqui no meu pensamento, que você tem, assim, países mais democráticos, países menos democráticos e tal, mas que ainda tem ali o conceito da democracia. E tem aqueles que não são democráticos, né? Então,
Por exemplo, só aqui como exemplo, eu, sinceramente, não vejo nenhum país 100% democrático, pelo menos na minha visão. Pode ser que outra pessoa pense diferente. Aí, nesse aspecto, sim, o Lula pode... não, relativo nesse aspecto. O Márcio acha que é a questão do elástico, né? Como diz uma amiga minha também. Um tem mais elástico, outro tem menos elástico. Tal. Pode ser. Mas, como na opinião apenas. Por exemplo, qual é o que o mundo diz, eu não concordo, mas o que o mundo diz que é o maior país democrático do mundo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos representam a maior democracia do mundo, pelo menos do mundo ocidental, que eles fazem essa ressalva. Vamos falar algumas coisinhas aqui? Só tem dois partidos, democratas e republicanos, que quando começa a surgir, na verdade tem outros, só que eles não conseguem botar a cabeça para o lado de fora, porque toda vez que um partido lá começa a botar um pouquinho, os dois aqui grandões se unem, pum, abafam, não deixa passar. Fica só os dois. E aí fica aquele ping-pong, para lá e para cá. Eu não acho que isso seja muito democrático. Não sei o que vocês acham. O voto é indireto. Lembram como é que é? Vota, na verdade, em delegados de cada estado, dos 51 estados, e esses delegados é que vão para uma convenção e que, inclusive, é possível isso na convenção, mesmo o cara que foi eleito pelo democrata e tal, se lá na frente ele quiser mudar de opinião, ele pode mudar de opinião. E aí, de repente, quando sai o resultado, o democrata ganhou, e aí, não. Se o cara for lá na hora e mudar tudo lá na hora, pode acontecer, tá? Não acho isso muito democrático também. Lembrando que por conta dessa questão, e aí vocês sabem disso, né? Cada estado, tem por proporcionalidade, que aliás também precisa ser atualizado em função da população de cada estado, que não é atualizado, que eles já são muito arraigados, coisas lá de 1700 e tal. Aliás, esse processo eleitoral é desde lá de 1700 e tal. Então tem um estado que tem 50, outro tem 20, outro tem 5, outro tem não sei o que lá. O que aconteceu? Salvo engano meu, foi na eleição do Bush contra o Al Gore. O Al Gore teve mais votos no país inteiro, mas como o Bush levou os estados que tem mais delegado, quem foi eleito foi o Bush. Salvo engano meu, com 2 ou 3 ou 5 milhões de votos a menos. E o cara foi eleito. Eu não acho isso democrático, mas está lá. E é considerada a maior democracia do mundo ocidental. Cada estado lá tem o seu próprio critério de eleição. Então, por exemplo, uma regra da Virgínia não é a mesma regra do Arizona, não é a mesma regra de Nova York. Também não acho isso democrático, porque em alguns casos uma regra dessa é prejudicial a um partido, outra é benéfica a outro partido. Porque lá eles não têm a figura que tem aqui do TSE, ou seja, não tem uma justiça eleitoral nacional. Cada estado faz do seu jeito. Cada estado tem lugar que tem voto em máquina, tem lugar que tem voto em papel, tem lugar que o voto a eleição dura 15 dias, tem voto pelo correio, outro não tem. Eu acho uma grande zona. Mas eles se entendem desse jeito e não reclamam. Aliás, dessa vez quase deu uma grande merda com o Trump lá e o Biden, né? Eu acho que eles tinham que atualizar aquilo. Mas é um problema deles, eles lá que se viram. Este tipo de discussão, essa é a minha opinião, outra pessoa pode discordar de mim. Esse tipo de discussão, beleza. Mas o conceito de democracia não é relativo, não. Lula pisou feio na bola. E é o que eu digo sempre. Ele não é assim, ele não é isso, aqui no Brasil, a conduta do Lula é de um democrata, absurdamente democrata. Aí, pra quê? Pra quê? Só para dar um agrado pro Maduro? Pra quê? Ganhou o quê? A economia do Brasil está bombando, o país está bombando, o PIB já tem previsão de o PIB ser mais de 2%, era a previsão de 0,5%, vai ser mais de 2%. Inflação está em queda, os juros devem começar a cair, que o Banco Central começou a sentir a pressão, já começa a apontar que deve começar a cair em agosto. Hoje, eu não entendi direito ainda, mas o Conselho Monetário Nacional redefiniu lá uma regra de como é que a meta de inflação vai funcionar daqui para frente.
O país está bombando, está melhorando em 6 meses de governo. Ganha o quê levantando uma bola dessa que só permite a direita, extremista especialmente, que está absolutamente sem discurso, não ganha nada, os argumentos são pífios, são pueris, e aí dá o quê? Dá margem para esses caras ficarem crescendo, Lula, ditador, não quer democracia, né? Cara, ganha o quê? Não consigo compreender. É burrice, desculpa, mas na minha opinião, é uma burrice. Ainda assim, gente, só para não deixar dúvida nenhuma, a democracia é o melhor regime. Ela não é perfeita, como nenhum é, ela não é perfeita, mas ela é o melhor regime que a gente pode ter no mundo inteiro. Então é isso. Eu espero, sinceramente, que o governo Lula, lá, junto com seus assessores principais, ache um jeito de amanhã dar uma melhorada nessa, dizer que não era bem isso, eu queria, por exemplo, falar coisas que eu falei aqui. Não, estou falando assim, em determinadas situações eu acho que nos Estados Unidos é muito bom, em outras não. Em determinadas situações eu acho que na Argentina é muito bom, em outras não. E por aí vai, e tenta sair por aí. Porque, sinceramente, eu acho que é só dar trela para uma direita que está absolutamente sem discurso e sem voto, tá? E sem voto no Congresso. E com o Bolsonaro inelegível, eles vão passar por uma crise imensa. E aí o Lula fica dando papo para esses caras, fica dando assunto para eles. Lula pisou na bola.